Boa noite, gente. Paz seja convosco. Amém mesmo? Tem paz de Deus no seu coração? Tem a paz de Jesus? Está aí reinando sobre você? A Bíblia diz que quando você entra numa casa e declara a paz do Senhor sobre aquela casa e as pessoas não recebem a paz, a tua paz volta. Que nenhuma paz volte para mim nessa noite, em nome de Jesus. Que a paz esteja com todos, em nome de Jesus. Amém, gente? Minha esposa está viajando hoje, foi lá para Belo Horizonte, como diz os outros, né? Foi para uma conferência de mulheres. Pensa que aventura que é ficar com a piazada. Até domingo. Nossa, gente, vai chegar o Natal, mas não chega domingo, 13h. Deus é bom. Não é verdade, gente? A gente tem que dar graças em todas as circunstâncias, né? Amém. Aleluia. Abra a Bíblia. Trouxe a palavra do Senhor, Mateus capítulo de número 2. Do 16 até o 23, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos extrair sabedoria da palavra de Deus. Quem concorda comigo, diga graças a Deus. Quem está pronto para receber a palavra do Senhor? Eu não sei como é que você fica diante de Deus, mas, gente, uma palavra do Senhor bem direcionada no seu coração muda toda uma semana, muda um mês. Deus é muito bom. Mateus capítulo 2. Verso 16 até o verso de número 23. Vamos orar? Segure a Bíblia aberta nas suas mãos. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te honrar por poder estar diante da revelação das Escrituras Sagradas. Como é importante estarmos aqui nessa noite, meu Pai. Fala conosco, nos abençoa. É muita honra para nós sentarmos na mesa do Senhor e podermos desfrutar da Tua palavra pregada, ensinada. Abençoe-nos, nosso coração absorver profundamente esta palavra nessa noite. E assim a nossa vida vai crescer em sabedoria. Nós vamos nos conduzir de forma melhor sobre a face da terra e te glorificar mais. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já se deparou na sua vida, segura a Bíblia aberta aí. Eu não sei se você já se deparou com a seguinte situação. Ora. Pedindo para Deus mudar algumas circunstâncias e parece que Deus não muda nada. Alguém já passou por isso? Pastor, a gente ora, pede para Deus mudar, Deus não muda as coisas. A gente jejua. A gente faz os nossos votos pessoais com Deus e nada de algumas circunstâncias mudarem. Você já deve certamente ter experimentado isso. Como é duro quando as coisas não mudam. Você quer que as coisas mudem, mas elas não mudam. Você não está sozinho nisso. Desde que o mundo é mundo e desde que Adão saiu do Éden, esse padrão vem se repetindo. Deus tem padrões de comportamento. Não sei se você já reparou isso na Bíblia. Deus trabalha com seus critérios, com seus princípios, que eu vou chamar nessa noite de padrões. A Bíblia diz que Deus não muda. E se nós lermos as Escrituras, nós vamos ver na vida de grandes homens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que verdadeiramente Deus não muda. Que Deus tem padrões de lidar com a gente. E às vezes esses padrões de Deus, quando a gente não entende, a gente fica irritado com Deus mesmo. É daquele momento que a gente fala assim, poxa Deus, eu faço tanta coisa para o Senhor, eu oro, eu busco, eu jejuo, mas as coisas não mudam. Eis o padrão de Deus. Quando você ora, quando você busca, quando você jejua e Deus não muda as coisas, Deus vai mudar você. Esse é um padrão de Gênesis até Apocalipse. Quando você está focado que Deus mude certas coisas, de repente Deus não quer mexer naquilo. Existem coisas que Deus não quer mudar, situações que Deus não quer transformar. Ele quer transformar você. Se você está orando há um tempo para que algumas coisas mudem, elas não mudam.
Talvez para você essa mensagem vai te ajudar bastante nessa noite. Eu quero ler isso na vida do José. Que homem especial que foi esse? Ele criou Jesus para Deus. Olha só que interessante. Mateus capítulo 2, do verso 16 até o verso de número 23. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. E em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel, chorando por seus filhos, ou chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, o seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade de Nazaré, chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém, gente? Aqui nós estamos vendo a família mais importante que já pisou na face da terra: Jesus, Maria e José. E um Deus maravilhoso que estava totalmente interessado no bem-estar daquela criança. Ninguém pode duvidar disso, né? Jesus nasceu. Passaram-se quase 2 anos e os magos chegaram lá. Pastor, eu sempre vi no presépio que os magos, os reis magos, eles vinham na manjedoura. Só no presépio. Na Bíblia eles chegaram na casa de Jesus. Quem chegou na manjedoura foram os pastores, os magos não. Na verdade, a palavra mago é até ruim de pronunciar, porque a Bíblia declara que Abraão tinha vários filhos. E Deus diz pelas Escrituras que Abraão mandou os seus filhos para o Oriente. Esses filhos de Abraão que cresceram, prosperaram e avançaram, estes é que voltaram para reverenciar Jesus. Mas isso é uma questão que já falamos em escola bíblica. Eram reis, homens poderosos. Eles chegaram na casa de Jesus quando o menino estava quase 2 anos. E Herodes entendeu, foi enganado por aqueles homens que disseram que voltariam, contariam para ele onde o menino estava. Herodes era louco, totalmente possuído por demônios. Herodes então decide matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Pergunto, Deus poderia evitar isso? Poderia. Mas ele evitou? Não. O que Deus fez? Deus poderia ter colocado a mão sobre Herodes e ter matado ele. Deus poderia ter matado Herodes e Deus poderia ter mudado as circunstâncias, mas Deus não fez. Deus mudou a família de lugar. Diga assim: são coisas que nós não entendemos, mas pela fé recebemos. A sua fé, você não precisa entender tudo, você precisa crer. Porque se eu entendo tudo, eu não preciso de fé, nem de esperança. Amém? Algumas vezes, Deus decide não mudar as coisas. Por melhor que aos nossos olhos pareçam, que seria melhor se Deus mudasse, Ele decide, não vou fazer. Mas quando Ele decide não mudar as coisas, Ele vai mudar a gente. Ele pega Jesus, Ele pega José, Ele revela para José e fala: José, sai daí e vai para o Egito. Você não vê nenhum diálogo de José perguntando: Senhor, será que isso vai ser bom? Não.
ele recebe a revelação. Diga assim, ele recebe a revelação de Deus e vai. Ele pegou Jesus e Maria e foi para o Egito e lá ficou. E ele ficou um tempo no Egito até que o anjo apareceu para ele e falou: agora você volta. Porque aquele que queria matar o menino já morreu. O que José faz? Questiona? Não. Intelectualiza com Deus? Debate com Deus? Não. Quem sabe José poderia dizer: Senhor, o tempo que eu estou aqui já estabeleci a minha casa, já estabeleci o meu comércio, já comecei a vender móveis na região, vou voltar de novo. Você não vê esse diálogo. Ele pega o menino, pega a Maria e volta. Quando ele chega na terra, a Bíblia diz que ele teve medo, receou de estar. E um anjo aparece para ele e diz: não vá onde Arquelau reina. Você vai para outra região chamada Nazaré. Novamente, havia uma pessoa que Deus poderia matar para que Jesus pudesse morar onde ele nasceu, e Deus não quis fazer. Deus pega aquela família e leva para Nazaré. Havia um propósito maior a ser cumprido. As profecias precisavam se cumprir, está escrito lá. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. E se você olha nas Escrituras Sagradas, a Bíblia dá muitos exemplos de homens que viveram circunstâncias de adversidade e Deus não moveu um dedo para mudar aquilo. Ele moveu o seu dedo para mudar pessoas. A vida de Jacó. A circunstância de Jacó era a seguinte: Isaac não queria dar a bênção para Jacó. Jacó tinha o direito de receber a herança, a bênção. Não era Esaú, porque Deus tinha falado para Rebeca que a bênção ia para Jacó. Isaac endureceu seu coração e não liberou a bênção. Jacó engana o seu pai, para evitar que o pai dele morresse. O pai dele estava doente, estava quase indo à morte, porque estava resistindo à vontade de Deus. Jacó entra pelo auxílio de Rebeca. E quem tem uma Rebeca tem muito na vida, porque o ato de Rebeca ter colocado Jacó para enganar o pai salvou a vida do pai. Porque a Bíblia diz que Rebeca tinha os meninos que brigavam dentro do seu ventre, lembra dessa história? E ela foi até o Senhor e Deus falou assim: tem duas nações dentro de você. Eu vou abençoar não o mais velho, eu quero abençoar o mais novo. E ela sabia que o mais novo era Jacó. E Isaac sabia, e Isaac não queria se curvar diante da vontade de Deus. Está tudo isso escrito no livro de Gênesis. Rebeca deu um jeito de colocar o marido dela no propósito. Que Deus abençoe as mulheres dessa igreja de ter o mesmo princípio no seu coração. De fazer o possível e o impossível, mas colocar o seu marido debaixo da bênção de Deus. Deus poderia ter mudado o coração de Isaac? Poderia. Olha que confusão que deu. O fato de Isaac endurecer seu coração fez com que Jacó enganasse ele. O fato de Jacó enganar o pai e ter comprado a primogenitura do irmão fez com que ele fugisse por mais de 20 anos. E ele passa mais de 20 anos fora de casa. E depois ele retorna, rico, muito rico. E ele vê o pai dele de volta. Toda essa volta na vida de Jacó poderia ser alterada se Deus tivesse tocado no coração de Isaac. Mas Deus não quis fazer. Quem foi alterado nesse processo? Jacó. Deus trabalhou no coração de Jacó. Opa! Obrigado, filho. Tá rindo? Deus estava trabalhando no coração de Jacó, fortalecendo aquele homem para que ele fosse o patriarca que Deus esperasse que ele fosse. Só para você entender um pouquinho. A Bíblia fala que Jacó era habitante de tendas, era um homem pacato que vivia em tendas. Esaú era um homem poderoso na guerra. Mas no livro de Gênesis, ser poderoso na guerra não significava que a pessoa era abençoada. Porque Nimrod foi narrado assim, poderoso na guerra. Jacó era um homem que habitava nas tendas, indicando, e um dia eu explico isso na escola bíblica com mais profundidade, indicando que ele era um homem que estava debaixo da cobertura da graça divina. Deus olha para aquela circunstância e diz: eu vou deixar isso acontecer,
porque eu não vou mudar o coração de Isaac. Eu não vou mudar essa circunstância. Eu vou transformar o coração de Jacó e fortalecê-lo nesse ciclo de 22 anos e torná-lo um homem segundo o meu coração. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele está mudando você. Ele está trabalhando em você. José, a mesma coisa. O padrão vai se repetir. Deus poderia ter pego o coração dos irmãos de José e ter trabalhado no coração deles. Deus não quis fazer. Deus decidiu soberanamente: eu não vou tocar no coração deles. Eu vou deixar ele ser vendido, eu vou deixar ele ser escravo, eu vou deixar ele ir para a prisão. Eu não vou mexer nessa circunstância, eu vou mexer nele, porque eu preciso de alguém que sente do lado de Faraó e alimente as nações da terra, e esse é José. Deus preparou José para ser tudo o que Deus queria que ele fosse. Veio a fome, anos de escassez. Deus podia mandar chuva sobre a terra de Israel? Sim. Por que ele não fez? Porque ele não quis. É duro quando Deus não faz uma coisa só porque ele não quer, e ele não explica nada para a gente. Poxa, é porque ele é Deus mesmo, né? Não depende, ele não precisa da gente para falar assim, olha, não. O silêncio dele trabalha no nosso coração. Você concorda comigo que é melhor receber um não de cara do que ficar na expectativa do que vai acontecer? O silêncio é duro. Porque se Deus fala assim, eu não vou fazer, você se conforma na hora, mas ele não fala, ele vai ficar em silêncio, trabalhando no seu coração. No meio das suas crises, das suas dores, Deus está lá mexendo dentro de você para te fazer chegar aonde Ele acha que você tem que chegar. Daniel. O Daniel sai da sua terra com 17 anos de idade e ele morre na Babilônia. Um dos homens mais santos do seu tempo. Deus não deixou ele voltar. Ele teve que aprender a cultura de gente que ele não amava. Ele teve que aprender a alimentação daquele povo. Ele teve que aprender a cultura, os idiomas, a maneira como se vestir. Ele teve que fazer tudo conforme o povo babilônico fazia, exceto a fé. E absorveu a cultura desde que a cultura não corroesse a sua fé. E ele viveu dos 17 até a morte lá. Deus poderia ter impedido ele de ser levado cativo? Poderia. Mas Deus queria evangelizar Nabucodonosor e precisava ser aquele lá. Deus não queria mexer nas circunstâncias de Daniel. Deus foi trabalhando no coração de Daniel para que Daniel ocupasse o lugar que Deus achava que ele deveria ocupar. E Paulo? 3 vezes orei, diz o apóstolo Paulo, pedindo para Deus tirar o espinho da minha carne. O que Deus fez? Não. Pastor, o espinho da carne de Paulo, o que era? Tem gente que fala que é doença. Tem gente que fala tanta coisa. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo um espinho na carne de Paulo. Todo lugar que Paulo pregava, ele era perseguido. Esse era o espinho na carne de Paulo. O mensageiro do diabo que esbofeteava ele são as perseguições que ele sofria aonde ele ia. É como se ele falasse, Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado? Que aonde eu vou tem pedrada, tem chicotada, a pessoa me persegue, as coisas até começam a andar bem, que é uma maravilha, de repente começa uma perseguição lascada. Tira isso de mim. Deus falou, não tiro, a minha graça te basta. Deus mudou as circunstâncias? Deus mudou Paulo. Todas as vezes que Deus não muda as circunstâncias, Ele quer mudar você. Agora eu te pergunto, quais são os alvos das suas orações? Veja, nós perdemos tempo discutindo com Deus. Nós perdemos tempo resistindo à vontade dEle. Deus quer nos levar e Deus está nos conduzindo para o lugar que Ele acha que a gente tem que estar. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Deus está dirigindo a sua vida, meu irmão. Deus está dirigindo você. Deus está te conduzindo. Talvez não do jeito que você queria, mas Ele está fazendo de forma que é agradável a Ele. Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para você. Ele está te conduzindo, te levando para que você seja tudo o que Ele planejou que você poderia ser. Mas a gente gasta tempo discutindo com Deus. Eu olho a vida de José e aqui eu vou extrair uma lição com você. Nós estamos acostumados a lidar com sabedoria, certo?
a dirigir nossa vida por sabedoria. Mas existem momentos que a sabedoria para pontos específicos na sua vida vão vir através de revelação. Eu posso adquirir sabedoria e entendimento lendo bons livros. Quando eu leio as escrituras sagradas e as palavras saem, pulam dentro do meu coração, já sentiu isso na sua vida de leitura? Palavras que pulam dentro de você e você diz assim, isso aqui é para mim, eu tenho certeza que isso aqui Deus falou comigo. Meios de Deus te agregar sabedoria, te revelar as coisas. Mas a nossa mente racional tende a bater boca com Deus dentro do nosso coração, dizendo, eu não quero fazer isso. Pensa, olha José. José era um homem da sinagoga, José era um homem puramente religioso, um homem de alta envergadura espiritual? Não. Ele era carpinteiro. Ele não ficava o dia inteiro como os fariseus, os estudiosos, estudando a Bíblia. Não. Ele fazia móveis. Essa era a função de José. A Bíblia não declara que José era sacerdote porque ele não era. O pai de José não era sacerdote porque não era. Nem da família de José, nem da família de Maria havia uma casta sacerdotal. Não tinha. Mas quando o anjo aparece para José, ele não questiona. Ele faz o que o anjo mandou ele fazer. Sem ficar pensando, não, isso não pode ser de Deus. Não. Ele recebe a revelação. E com base numa revelação que ele tem, ele se move. Deus, ele revela as coisas para nós. Amém? Deus não morreu. O Espírito Santo não saiu com a igreja. Amém? O arrebatamento não aconteceu porque a gente está aqui. Amém, gente? O arrebatamento não aconteceu. Lembro um dia assim que quando eu acabei de casar. Fala mal da Josi, aproveitar que ela não está aqui. Um dia ela chegou em casa. E eu tinha deixado umas roupas, assim, começo de casado, né? Deixado assim perto da cama, assim, no chão. E eu fui tomar banho e ela não sabia. Ela chegou em casa, achou que eu tinha sido arrebatado, porque ela viu minha roupa no chão. Amor. Eu falei, eu tô aqui. Ai, pensei que tinha acontecido arrebatamento, eu tinha perdido. Eu falei, não aconteceu. O arrebatamento não aconteceu, nós estamos aqui. Amém, gente? Se o arrebatamento não aconteceu, o Espírito Santo está no nosso meio. E a Bíblia declara que o verdadeiro Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Deus fala e Deus traz revelação de várias formas para nós. Pelo Espírito Santo se movendo na nossa vida. Pela palavra, quando nós lemos a palavra e ela salta ao nosso coração, é uma revelação de Deus. Quando o pastor prega e de determinado momento do sermão uma palavra entra no teu coração, é revelação de Deus. O problema é que às vezes a revelação bate de frente com o nosso intelecto e com o nosso raciocínio. E não tem lógica certas revelações de Deus para nós. Eu já contei isso para vocês. Antes de nós virmos para cá, nós estávamos lá na casa da Cirlei. A igreja era lá na Cândido Hartmann. E eu estava orando por volta das 7h30, 8 horas da manhã. E o Espírito Santo falou para mim, levanta e vai lá e fala com o Luiz Carlos, que era o pastor dessa igreja aqui. Não tinha lógica nenhuma, não tinha porquê, não tinha nada de especial para eu procurar o Luiz Carlos na minha cabeça. Não tinha nada. Aí eu fui. Contra o meu intelecto, contra o meu raciocínio, eu peguei o carro e fui. Cheguei lá e falei, ô Luiz Carlos, tudo bem? Paz. O que você veio fazer, Tiago? Eu falei, não sei, rapaz. Vim aí. Cheguei aqui, tudo bem, vi que você estava aqui. Como é que eu ia falar, né? Certas coisas a gente fica... Eu estava lutando contra a minha mente racional ainda. Aí ele falou, então senta, já que você veio, vamos conversar. Aí sentei e fiquei olhando para a cara dele. Aí ele olhou para mim um tempo, ficou quieto e falou assim, Tiago, você está bem lá na igreja? Eu falei, estou bem, estou feliz, graças a Deus. É que é o seguinte, eu vou sair do Virgínia e eu queria passar o templo do Virgínia para você. A minha mente racional foi lutando no carro. Você vai passar vergonha. Eu sou tímido por natureza. Você vai passar vergonha, você vai chegar lá, não vai ter o que falar. E não tinha mesmo. Sentei lá e fiquei olhando para ele. Eu não sei o que ele ia fazer se eu falasse que Deus mandou falar com ele. Não sabia o que era a reação, né? A revelação de Deus às vezes vai bater de frente com o seu intelecto e com o teu raciocínio. E é nesse momento que a nossa fé é provada e testada. Se você quiser entender todo o processo de Deus na sua vida, tira o cavalo da chuva. Você não vai conseguir.
Ninguém na Bíblia entendeu o processo inteiro. Andaram por fé, crendo que Deus estava se movendo. Tinha racionalidade de Deus falar para Abraão: saia da terra do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar? Por que Deus não falou: saia daí e vai para Canaã? Porque quando você tiver 100 anos eu vou te dar um filho, e depois eu vou pedir esse filho, e você vai me dar esse filho, eu não vou querer o sacrifício, eu vou te fazer pai de uma nação. Não era mais fácil? Deus fez? Por quê? Ele estava trabalhando no coração do patriarca enquanto ele caminhava. De fé em fé, de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. Deus não vai te explicar o caminho inteiro. Você precisa de fé. E a fé muitas vezes trabalha na escuridão da nossa mente. É quando a mente racional não consegue entender que eu sou desafiado a agir em nome de Jesus. Quando é que eu sei que não é Deus que está falando, pastor? Quando a palavra de Deus é contrariada. Deus nunca vai falar nada contrário do que está aqui. Nunca. Abraão tinha uma Bíblia na mão? Não tinha. Você tem, não tem? Se você estiver de noite dormindo, Deus fala, se você estiver de noite dormindo na sua casa, e um anjo aparecer e mandar você pegar uma faca e matar seu filho, você vai matar? Não, porque aqui está escrito que Deus não aceita sacrifício humano. Se você estiver na sua casa orando e aparecer um anjo de luz, te explicando um outro evangelho fora esse, você vai acreditar? Não, porque aqui está escrito. Mesmo que um anjo de luz apareça pregando um outro evangelho, seja amaldiçoado. Por não entender isso que os mormons acreditam em tudo que eles acreditam. Porque eles acreditam que Moroni apareceu lá para Joseph Smith. Deus não vai bater de frente com a sua palavra. Nunca Ele vai fazer isso. Agora, eu não posso ser racional o suficiente a ponto de achar que a minha vida cristã não vai ser temperada com revelações especiais de Deus para a minha vida e para a minha caminhada, que não batam de frente com as Escrituras, mas que cumprem o plano e o propósito de Deus para mim. Fecha os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite, porque eu não quero mais te ver em crise. Eu não quero mais ver você em crise dizendo: pastor, mas eu oro e a circunstância não muda. Eu te dei uma chave de sabedoria nessa noite no nome de Jesus, para você e eu entendermos que quando Ele endurece as circunstâncias, Ele não quer mudar a circunstância, Ele vai mudar o seu coração. E Ele está fazendo isso nesse momento na vida de muita gente. Porque enquanto o seu marido não se converte, Deus está trabalhando no seu coração. Enquanto os seus filhos não vêm para Jesus, o seu coração está sendo transformado. Enquanto as circunstâncias não mudam e nem sempre vão mudar, você está mudando. Num dos momentos de oração meu particular com Deus, eu vou te contar isso para você saber que isso também acontece comigo. Eu estava orando sobre coisas específicas da nossa igreja. Isso foi outubro do ano passado. De agosto em diante comecei a orar. Deus moveu algo meu e de Deus. Julho, agosto, eu intensifico muito mais as minhas orações. E eu estava buscando sobre coisas na nossa vida, na nossa igreja. E um homem de Deus levantado pelo Senhor falou para mim algo que era a revelação de Deus. Ele disse: eu coloquei algumas pessoas difíceis ao seu redor e elas não vão mudar, porque eu as coloquei ao seu redor para mudar você e não elas. Existem circunstâncias na sua vida que Deus mesmo permitiu acontecer para tanger você. Deus está tocando nos seus nervos naturais, espirituais, para você ser transformado. Deus está investindo em você. Então, quando você estiver em oração, pedindo para Deus mudar circunstâncias, e passar um tempo e Deus não mudar, Deus não mudar as circunstâncias, considere a grande possibilidade de Deus estar mudando você. Eu quero te pedir,
toda a igreja, se coloca de pé no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus está te mudando, meu irmão. Deus está mudando você. Você está crescendo. Talvez existam processos de Deus que você diga assim, mas pastor, a dinâmica minha com Deus parece que está mudando. Deus está te fazendo crescer. Deus está trabalhando no seu caráter, no seu coração. Logo, logo você vai assumir coisas na sua vida que precisam de um novo homem, que precisam de uma nova personalidade. Deus está mudando isso. Quando Deus não muda a circunstância, é porque Ele tem algo maior na nossa vida. E aquela circunstância é para nos transformar. Por que Deus deixou a fome vir sobre a família de José? Por que Deus deixou José ser preso? Porque Deus queria que Deus tinha um plano soberano. José seria um tipo de Cristo no Antigo Testamento, aquele que alimenta com pão os judeus e os gentios. Ele precisava daquilo. José precisava ser tratado daquela forma, precisava ser vendido, precisava ser preso, para Deus calibrar o coração de José, para ele assumir uma posição especial diante de Deus. A obra de Deus não acabou, gente. Nós estamos fazendo a obra do Senhor. Mas hoje Deus usa você. Deus usa você. Deus usa a mim. Deus não vai ressuscitar Daniel para ele fazer a obra. Deus não vai trazer José de volta. Deus não vai ressuscitar Wesley para Wesley vir fazer a obra. Deus não vai levantar Dwight Moody de novo para ser evangelista. Deus usa nós. E Deus está trabalhando no nosso coração. Por mais que possa ser dolorido, é uma verdade. E existem verdades que doem, porque a gente quer que a circunstância muda. Mas Deus está te mudando. Logo, logo você vai ser muito maior do que você é hoje. Espiritualmente, socialmente, financeiramente. Você vai aprender a lidar com o poder de Deus na sua vida. E o poder de Deus não vai te corromper. Você não vai se corromper com o poder de Deus, melhor dizendo. Deus está te trabalhando e te estruturando para coisas maiores. Vamos orar ao Senhor? Pai Todo-Poderoso, nós vemos que José é um homem tão simples, um carpinteiro tão simples. Um homem de pouca instrução na fé, não tinha o teu espírito como nós temos, mas ele não questionou a tua revelação para ele. Ele não bateu de frente com a tua vontade. Ele foi dirigido pela tua palavra, que veio pelo anjo. Nós temos a tua palavra que veio escrita até nós. Nós temos o teu Espírito que nos direciona. Nos abençoa, meu Pai, nesse processo. Nessa maneira, nesse padrão do Senhor agir. Nos abençoe de não nos perdermos. Pelo contrário, de crescermos, de avançarmos, de prosperarmos e de sermos felizes. Afinal de contas, se o Senhor não está mudando as coisas, o Senhor está mudando é a gente. E o que a gente mais quer na vida é ser o padrão que o Senhor estabeleceu. É alcançar o seu padrão para nós. Abençoe o nosso coração, abençoe o nosso casamento, abençoe a nossa vida. De nós não questionarmos os teus processos, os seus padrões, mas correspondermos de forma adequada. Assim eu oro, meu Pai. E eu te peço em nome de Jesus, aqueles irmãos que estão sofrendo com circunstâncias que o Senhor não quer mudar. Apazigua o coração deles, meu Pai. Envia uma paz extraordinária sobre o coração deles. Abençoa o coração deles para que seja um coração manso, dócil, que seja facilmente trabalhado pelo teu Espírito Santo. Não nos deixe, meu Pai, cair na tentação da maledicência, da murmuração, do afronte, do tirar a tua honra, em raiva, em ódio, meu Pai, em rebelião, por não entendermos os teus padrões de conduta. Pelo contrário, que a tua sabedoria nos domine, que a tua revelação enche o nosso coração e tenhamos paz com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa oração, aplauda o nome de Jesus. Aleluia.